Meus amigos e minhas amigas, está no ar o Jaircy Carvalho Esportes, esta terça-feira, com ansiedade já da Copa do Brasil, quinta-feira, 7 da noite, horário decente, Vila Nova e Cruzeiro. O Cruzeiro meteu 2-0 no primeiro jogo, só o Cruzeiro e o Botafogo estão com uma gordura para queimar. O Cruzeiro pode perder por um gol de diferença e o Botafogo no confronto dele pode perder até por 3, porque meteu 4-0. Os outros tiveram 1-1, 1-0, um sufoco do caramba. Então, o Cruzeiro, que tem 6 Copas do Brasil, vai em busca do hepta, né? Existe a possibilidade, isso é muito provável, que o Leonardo Jardim mexa no time, aí 2, 3, 4 peças, para poupar alguns jogadores para o jogo contra o Fortaleza, porque o Cruzeiro está em terceiro lugar, está firme, brigando pelo título brasileiro também. Como ele tem essa gordura para queimar, de repente, põe um time, põe o Gabigol, né? Põe o William na direita para segurar o Fagner. Matheus Pereira está suspenso, põe o Eduardo, sei lá, ele pode fazer algumas alterações importantes para que o Cruzeiro ganhe, porque o Cruzeiro é muito mais time que o Vila Nova. Mesmo o Cruzeiro com jogadores reservas, o Cruzeiro tem um time muito mais forte e tem todas as condições. Já que o técnico entende que é preciso sim mesclar, vamos Cabuloso, valeu lá em cima, mesclar e fazer aquela transição de alguns jogadores para que possam adquirir ritmo de jogo, então é importante isso. Pedro Magalhães, Jaircy, sempre concordei com você, mas na última live você disse que o Cruzeiro não precisa contratar e dar chance para quem está aí. Mas a gente não tem banco para jogo de alta intensidade. Não disse que não tem que contratar. Eu disse o seguinte, que o grupo é muito forte, que o Jardim recuperou vários jogadores reservas, mas que se ele entender que deva contratar, ele vai ao mercado. Eu acho que ele vai trazer um zagueiro, um lateral esquerdo, né? Talvez mais um homem de meio campo. É o que eu penso. Não sei se ele pensa como eu. Boa noite, gente. Domingo mais jogo, 8h30 da noite. A gente não merece. Ricardo Muniz. O jogo com o Fortaleza é 8h30 da noite, de novo. Num domingo. Eles estão de sacanagem com o Cruzeiro. Só podem estar de sacanagem com o Cruzeiro. Isso é um absurdo. O cara vai dormir 10 minutos. Pelo menos é fora, só quem vai são as torcidas organizadas. Mas o cruzeirense que mora em Fortaleza vai dormir meia-noite, 2 da manhã, para trabalhar segunda-feira. Covardia, covardia. Muito complicado. Thiago Miquete, Cruzeiro quinta-feira vai jogar com time misto. Não é time misto, mas algumas alterações o Leonardo Jardim fará para descansar jogadores para o jogo com Fortaleza. Tem que alternar. O clássico foi muito desgastante, né? Então é por aí. Quando volta o Matheus Henrique, Jaircy, Leonardo Machado, são 3 meses de recuperação. Já deve ter 1 mês e meio, pelo menos. Gabigol tem que ser titular, Itamar Faria. Eu acho que vai ser contra o Vila Nova, até para prestigiar o Gabigol. Né? E muito bem lembrado pelo nosso telespectador, como ele não jogará contra o Fortaleza, mais uma chance de dar ritmo para o Gabigol, quinta-feira e domingo. Hora de falar sobre o Cruzeiro com outros 2 nomes que surgiram como especulações como possíveis reforços da Raposa na metade do ano. O primeiro deles, um velho conhecido do torcedor do Corinthians, Wesley, atacante, ponta de lado de campo, comprado no ano passado pelo Al Nassr da Arábia Saudita. É certo que o Wesley não fica na Arábia, o clube precisa abrir mão de estrangeiros para que possa contratar outros. Wesley que já foi oferecido para outros clubes brasileiros, como Botafogo e Flamengo. Existiu também a especulação de que ele poderia jogar no Corinthians, mas a conversa não avançou. O Cruzeiro admite a busca por jogadores de velocidade bons no 1 contra 1, embora hoje o principal alvo para essa característica seja o Inestrosa, o atacante do Atlético Nacional. Em relação à zaga, cheguei a contar para vocês que o Cruzeiro reabriu conversas com Valentim Gomes, zagueiro que pertence ao Vélez e esteve nos planos do Cruzeiro no início da temporada, mas já percebeu-se que qualquer tipo de negociação com o clube argentino é sempre muito complicado. Até por isso, Lomônaco, zagueiro argentino de 23 anos de idade, que pertence ao Independiente, de acordo com a imprensa irmã, é uma outra possibilidade no Cruzeiro. O problema volta a ser a questão financeira. No Independiente afirmam que ele não sai por menos de 9,5 milhões de dólares, pedida estratosférica por alguém com 23 anos de idade. Só para completar o noticiário da Raposa, Cruzeiro de Leonardo Jardim, que não perde há 7 jogos, a última derrota em 24 de abril. Muito bem, o Cruzeiro hoje jogou sub-20, mais uma derrota. O Cruzeiro perdeu para o Corinthians, hein? Na Toca da Raposa 1, o Cruzeiro até desceu alguns garotos para este compromisso, mas não deu certo. Mesmo assim, o Cruzeiro acabou sendo derrotado
e agora vive uma situação complicada. O Cruzeiro chegou a liderar o Campeonato Brasileiro Sub-20 e agora está na 9ª colocação e pode perder posição, hein? Porque foi só o primeiro jogo da rodada, o Cruzeiro foi derrotado por 1-0 na Toca 1 e teve transmissão da TV Cruzeiro. Então o Kenji atuou, o Murilo Hickman também, e o Cruzeiro foi derrotado pelo Corinthians, ficando aí em situação complicada. Goleiro Otávio foi o capitão, inclusive, neste compromisso e não deu certo para os crias da Toca. Bora lá, porque a situação ficou difícil e o Cruzeiro precisa estar entre os 8 classificados para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Murilo e Kenji até saíram mais cedo porque eles estão à disposição do profissional. O Cauã Prats treinou normalmente hoje, nem foi para esta partida. O Cruzeiro que retornou aos treinamentos na Toca na manhã de hoje e fecha a preparação na tarde desta quarta-feira. Depois segue de voo fretado para Goiânia e aí é o jogo diante da equipe do Vila Nova na quinta-feira, 7 horas da noite, no estádio Serra Dourada. E aí é duelo valendo vaga na fase de oitavas de final da Copa do Brasil. É premiação milionária em jogo, muita coisa em jogo para um time que foi eliminado já da Copa Sul-Americana. E eu vi muita gente falando sobre escalar time quase que reserva ou time bem mesclado. Com sinceridade, não espero isso do Leonardo Jardim. Talvez um ou outro acabe ficando fora, aí pela sequência, né? Mas o Cruzeiro preservou quase todos os seus jogadores diante da equipe do Palestino, jogou o Clássico domingo. Tem esse duelo quinta e outro domingo. Na quarta que vem, no meio da semana, não vai precisar de usar titulares porque é o jogo com a União Santa Fé. E o Cruzeiro está eliminado da Copa Sul-Americana, então necessidade nenhuma, porque no final de semana seguinte é o Palmeiras. Aí tem uma data FIFA, depois o Vitória e a parada para o Mundial. Então é reta final, é todo mundo aí dar o máximo e, inclusive, o Cruzeiro precisa confirmar esta classificação. Tem uma vantagem importante de 2-0, sim, é uma vantagem importante, mas não tem nada definido. O jogo é na casa do Vila Nova, que está bem na Série B do Campeonato Brasileiro, que deve colocar um grande público no Serra Dourada, então o Cruzeiro tem a obrigação de ir para Goiânia e confirmar esta classificação. De qualquer forma, definição do time na tarde desta quarta-feira na Toca da Raposa 2. Sobre Fagner, jogador hoje fez tratamento, recuperação de pós-jogo, assim como alguns outros atletas, e a expectativa é de uma reavaliação para saber se ele treina normalmente nesta quarta-feira. Não tem presença garantida no duelo de quinta-feira, até porque reclamou ali de um incômodo, e isso vai ser definido pelo técnico Leonardo Jardim. Se não der para ele, tem o William aí à disposição, mas de qualquer forma não é nada que preocupe para a sequência. Se tiver que ser preservado, será somente nesse jogo de quinta e fica à disposição normalmente para o duelo de domingo diante da equipe do Fortaleza lá no Castelão, no Ceará. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.